Vamos lá. Diz assim, Atos 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha para mim agora e entenda o que nós vamos falar. Infelizmente, muitas pessoas não têm o entendimento de quem é o Espírito Santo. Se tivesse, valorizava muito mais. Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma energia, porque ela sente um arrepio, uma emoção, ela chora. E ela acha o seguinte, olha, tive uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é opcional. Como se eu fosse agora comprar um carro e saísse de casa dizendo, eu vou comprar um carro com direção hidráulica, mas se não tiver, eu compro sem direção hidráulica. Não faz diferença. Eu vou comprar um carro de cor preta. Se não tiver, eu compro um cinza, um branco. Não faz diferença. O Espírito Santo faz diferença. Se você não tem Espírito Santo, você não vai conseguir suportar nesse mundo as pressões, os desertos, os dias maus. Se as pessoas tivessem entendimento que o Espírito Santo é Deus dentro delas, guiando elas, sustentando elas, ajudando elas a ficarem de pé até o final. Se as pessoas entendessem que o mal trabalha dentro da igreja pesado para as pessoas não valorizarem o Espírito Santo. Você não faz ideia, só falando da igreja universal, você não faz ideia quantos já pregaram no altar, quantos já foram obreiros, quantos já foram abençoados, quantos já participaram de reuniões na Universal durante um tempo e hoje não estão mais. Você não faz ideia. Quando nós vamos evangelizar, sempre encontramos com pessoas que não conseguiram permanecer. Foram abençoadas, conseguiram o que queriam. Tchau. Era só isso que elas queriam. Outras saíram por quê? Porque elas pensaram o seguinte, está demorando muito e a ansiedade atrapalhou e elas se perderam. Elas não tiveram entendimento de que quando Deus nos abençoa, Ele nos prova. Quando Deus não faz as coisas no nosso tempo, Ele também nos prova. Quando você tem Espírito Santo, você tem o entendimento claro das coisas de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Você consegue ler a Bíblia e compreender o que Deus quer falar com você. Você consegue ser dirigido por Ele, a ponto de você deixar de fazer coisas e passar a fazer coisas pela direção dEle.
O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E você só vai recebê-lo se de fato você mostrar interesse, se de fato você colocá-lo como prioridade. O dia que você abrir mão da sua vontade e se entregar a Ele 100%, então Ele vem sobre ti. Porque Ele não vai vir na sua vida para você continuar dirigindo a sua vida. Ou Ele vem para Ele dirigir, ou então Ele não vem. Deu para você entender? Muitas pessoas, infelizmente, elas não receberam o Espírito Santo, receberam bênçãos. Jesus curou 10 leprosos e um voltou. E ele perguntou para o que voltou: mas não foram 10? Em outras palavras, cadê os 9? Ele está perguntando: cadê as pessoas que eu abençoei? Esse templo não caberia se as pessoas que já passaram aqui permanecessem. Não caberia. Mas não consegue permanecer. Não consegue. As coisas do mundo falam mais forte. As coisas do mundo ocupam o lugar de Deus. O dia que tiver uma coisa na sua vida que você não conseguir largar, isso aí tomou o lugar de Deus na sua vida. O dia que tiver uma coisa na sua vida que você não conseguir deixar, isso aí já tomou o lugar de Deus. E é muito fácil isso acontecer. Bispo, e eu que já recebi o Espírito Santo, agora você tem que ter todo cuidado. E eu vou te mostrar por quê. Por exemplo, nós estamos aqui no templo. Esse templo foi construído há 11 anos atrás. Um sacrifício muito grande para construir esse templo. Essas pedras de fora vieram de Israel, né? Não só de fora, essas aqui também vieram de Israel. Muitos homens trabalharam aqui, ergueram esse lugar. Só que depois da construção tem um trabalho diário para manter ele limpo. Tem uma equipe de limpeza, uma equipe de manutenção, uma equipe de segurança. Se nós deixássemos abertos assim, sem esse cuidado, já estaria todo pichado, sim ou não? Todo sujo. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu Deus. E se você recebeu Deus, então agora você tem que entender que você pode apagar ele na sua vida. Eu vou te mostrar isso. Entristecer, fazer ele ter ciúme de você. Vamos começar, eu vou colocar os versículos na tela para você entender, começando com 1 Tessalonicenses 5,19. Leia aí. Não extingais o espírito. Olha para mim, por favor. Tem versões que falam: não apagueis o espírito. Não é que ele vai deixar de existir. Não. Ele vai continuar existindo, porque ele é Deus. Mas ele vai deixar de falar com você. Porque tem pessoas que você já falou com ela várias vezes a mesma coisa e elas não dão ouvidos. Para que você vai continuar falando? Se ele fala para você: limpa esse coração, sai desse ambiente, para com isso.
Vigia no seu relacionamento, no seu namoro. Cuidado com essa amizade. Mas você não dá ouvidos. Então vai acabar apagando. O candelabro, está vendo isso aqui? O candelabro é símbolo do Espírito Santo. Ele não podia apagar. Tinha que ficar aceso todos os dias, 24 horas por dia. Então tinha esse homem de Deus para poder cuidar, não deixar entupir, colocar o óleo direitinho, para manter sempre o quê? Aceso. Senão ele apagava. Não podia apagar. Então ele ficava iluminado, aquecia aquele ambiente porque era fogo e se mantinha aceso. Hoje você é que tem que vigiar para não apagar o Espírito de Deus em você. É triste ver uma pessoa que já foi tão acesa, hoje está tão apagada, tão usada por Deus, hoje tão perturbada, tão cheia de Deus, hoje tão vazia. É triste, ou não é triste? É muito triste. Mas a culpa não é de Deus, porque Ele fala. O problema é que as pessoas não querem ouvir. Se as pessoas viessem para a igreja só para orar, era uma coisa, acho que daria até mais gente. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quando você vem à igreja, o Espírito Santo fala com você, através do homem, que usa a palavra de Deus para falar com você. Mas ele fala, e ele confronta. Ele fala o que você não gosta, o que você não quer ouvir. Ele fala o que dói, mas ele fala o que salva. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho medo de pregar a verdade e a pessoa não gostar. Eu tenho preocupação em não pregar o que Deus quer que eu pregue. Eu tenho que ter coragem para falar a verdade. Eu fico preocupado com aquelas pessoas que Deus tem falado com elas, e elas não estão dando ouvidos. Tudo indica, se não mudarem, elas vão experimentar o juízo de Deus, porque Deus está falando. Mas elas não dão ouvidos a Deus. Se continuarem assim, não vai restar outra coisa para elas a não ser o juízo. Olha que interessante esse versículo de Efésios 4:30. Coloque aí, por favor. Leia alto. Vamos ler de novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia de quê? Redenção. Então olha para mim, por favor. Não é o quanto você está feliz com Deus, é o quanto Ele está feliz ou triste com você. Que horas você acorda? Você acorda que horas? 5? Que horas? Que horas você acorda? 8? 4 da manhã? Uma base. Pode falar. 7 horas? 5 da manhã? Tá bom. 5:30. Que horas você almoça? 12:00? 1h da tarde? Que horas você janta? Não janta? 7 horas, 8 horas. Que horas você lê a Bíblia?
Tem gente que diz assim, ó, quando dá. Quando dá. Você tem se preocupado em ouvir o Espírito Santo? Você tem se preocupado em aumentar a sua comunhão com Ele? Porque Ele quer comunhão. Você entrou por isso aqui, ó. Jesus é chamado, é representado por uma porta, certo? Você entrou, tá? Você entrou por essa porta aqui. Você entrou, tá bom. Agora você tem um caminho. O Espírito Santo quer que você tenha comunhão com Ele. Ele não quer que você fale com Ele quando dá. Ele não quer que você procure Ele depois que você está arrebentado. Ele quer que você busque a direção dEle. Ele quer ter comunhão, relacionamento. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser valorizado. Ele quer ser atendido. Ele chega a ter ciúmes. Coloca para mim, por favor, esse versículo, para que as pessoas entendam que ele tem ciúme. Tiago 4:5. Ok. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Sabe quando é que o Espírito Santo tem ciúmes? Sabe quando o Espírito de Deus tem ciúme de nós? Quando Ele nos vê flertando com o mundo. Quando Ele vê que nós estamos nos perdendo. Quando Ele vê que nós estamos tirando o foco do principal, que é fazer a vontade dEle. Que é a salvação. Ele está nesse mundo sacrificando só para nos salvar. Só para nos sustentar, só para nos guardar, só para nos dar força para nós irmos até o final. Eu tiro o chapéu, me espelho naqueles que conseguiram ir até o final com Jesus. Morreram na fé, morreram de pé, morreram resistindo o mal, a própria vontade, mas se sujeitando ao Espírito Santo. Eu tiro o chapéu. Para homens e mulheres que começaram e conseguiram terminar a sua caminhada na fé. E hoje estão na glória. Eu conversava com a minha esposa sobre a mãe dela, que foi um exemplo de fé para mim. E eu falei, você viu sua mãe desviar alguma vez? Ou comentar acerca dessas? Nunca, amor, nunca. Nunca eu vi. Eu vi ela sempre firme. Até quando meu pai levou ela para uma cidade que não tinha igreja universal, de propósito, recomeçou a vida dele só para tirar ela da igreja. E ela orou e lá abriu uma igreja. Eu nunca vi ela olhar para trás. Porque o Espírito Santo deu força para ela. Sem o Espírito Santo não dá não. Mas com o Espírito de Deus dá. Olha que forte em Romanos 8:26. Olha que coisa gloriosa. Pode colocar aí. E da mesma maneira também o Espírito faz o quê? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Quando você tem o Espírito Santo, tem momentos tão difíceis na nossa vida, mas vem uma força tão grande. É Ele orando por você. É Ele intercedendo por você.
É Ele gemendo para vir condições de você continuar na sua caminhada. O Espírito Santo é tudo, tudo. Sem o Espírito Santo, esqueça. Está escrito: quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. E tem um oceano, um rio do Espírito. Depois você lê Ezequiel 47. Você vai ver que tem um rio. Um rio. Que nós podemos ir cada vez mais fundo. Ele entrou, deu no tornozelo. Depois no joelho. Depois nos lombos. Mas chegou um momento que ele foi entrando, não parou, até que não deu mais pé. É isso que o Espírito Santo quer. Que você tire os pés do chão e deixe o rio levar você. Tem gente que parou quando a água bateu no tornozelo, quando a água bateu no joelho, no lombo. E o Espírito Santo não está conseguindo aperfeiçoar a pessoa, transformá-la de glória em glória. E tem gente que é bom nem dizer que ela é de Deus, porque se ela falar que é de Deus, quem olha para a vida dela vê que ela está envergonhando Deus, porque é de Deus só de boca, mas não parece com Deus. É melhor que nem fale que é de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo e cada vez está indo mais fundo, não precisa falar que é de Deus, porque quem conhecia ela e vê ela hoje, vê uma grande mudança. Quem convive com ela vê uma grande diferença. É porque tem pessoas que te conhecem, depois você se converteu. Mas as pessoas te conhecem, você que se converteu mesmo, te conheceram antes. Essas pessoas falam assim: fulano mudou mesmo. Fulano é de Deus mesmo. Fulano é outra criatura. Você não conhecia como era fulano. É diferente. Porque a pessoa, ela foi entrando nesse rio. Ela foi entrando nessas águas e foi molhando o tornozelo, joelho, lombo, até que ela deixou o rio levar. E hoje o Espírito Santo está conseguindo fazer o que Ele quer. A verdade é que a maioria dos seres humanos estão tão cheios de si, do mundo, das distrações, dos seus orgulhos, que dá tão pouco espaço para Deus trabalhar. E o Espírito Santo cada dia quer trabalhar mais no ser humano, mas a maioria não permite. Eu vou ser sincero para você. Bem sincero, eu fico sem entender como tem pessoas que quando nós entramos no assunto da morte, elas dizem assim: eu não quero saber disso. Mas criatura, tu não é mortal? Tu não tem que ter interesse de aprender acerca disso? Se todos nós estamos numa fila, você pode ser incrédulo, você pode ser ateu, você pode não querer se consertar com Deus, você pode ser o que for, mas você sabe que você está na fila da morte. Você sabe que chegou para familiares seus, amigos seus, e daqui a pouco chega para você. Você pode não querer aceitar, você pode ser o que for, mas no fundo, você sabe que você está nessa fila. Eu estou nessa fila. O rico está nessa fila, o pobre está nessa fila, o famoso, o anônimo, o descrente, todos nós estamos nessa fila. O problema não é morrer, porque ninguém pode evitar isso. Se o Senhor Jesus não voltar antes, ela vai chegar para todos nós. Teve enterro hoje, vai ter enterro amanhã, e vai ter enterro todos os dias. E um dia vai ter o nosso.
Mas o Espírito Santo está aqui, querendo te convencer dos seus pecados, dos seus erros, enquanto há tempo, para que você tome uma atitude radical e consiga o mais importante, que é a sua salvação. Aquela chacina lá no Jacarezinho, que morreu vários que estavam envolvidos no crime. Assistiu um culto nosso lá no Rio de Janeiro, um dia antes, e Deus falou e ele ouviu, e ele chegou em casa, pegou o armamento, pegou as drogas, entregou tudo à facção e falou: estou fora, porque Deus falou comigo e eu quero ser dele hoje. A partir de hoje, coloque outro em meu plantão, eu vou para Jesus. E lá tem uma coisa, hein? Eles só aceitam perder para Jesus. E ainda ficam de olho se a pessoa vai para a igreja mesmo. Ficam de olho para ver se é verdade, se a pessoa vai mesmo para a igreja, se converteu mesmo ou é mentira. E naquele plantão foi quando a polícia invadiu e matou todos os amigos dele. E ele chegou lá na igreja tremendo e me procurou. Era a minha última chance. Eu ia estar agora, nesse momento, no inferno. Mas eu tive coragem para abrir mão de tudo. Não sei como eu vou viver, não sei o que vai ser da minha vida. Ele disse que tinha passagem na polícia, que ia ser difícil abrir portas para ele, mas ele ia enfrentar o que fosse, até passar a necessidade. Ele falou: estou pronto, mas eu não volto mais para aquela vida, porque Deus falou comigo hoje. Aliás, um dia antes da chacina, e eu vou ser dele a partir de hoje. Agora o outro veio no culto, nós pregamos, ele ouviu, ele sabia que era com ele que Deus estava falando, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe se sua alma está perdida ou está salva. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Mas ele disse assim, ó: um dia eu me conserto. Eu sei que esse é o caminho, mas não adianta só saber. E ele continuou no crime. E quando outra facção entrou lá, mataram ele. E chegou a foto dele. Olha lá, bispo, aquele rapaz só atendeu, que disse que um dia ia largar. Não podia ser um dia, tinha que ser naquele dia, naquele momento. A minha preocupação é você estar resistindo, porque o Espírito Santo pode ser resistido. Estevão falou isso em Atos 7, acho que é 51. Olha só, no discurso de Estevão ele disse assim: homens de quê? De dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos. Tem gente que sempre, olha para mim, sempre resiste, dá desculpa, protela, fala que um dia vai tomar decisão, mas não toma, mas não se entrega, não faz o que tem que ser feito pela própria alma dela. Não é pela minha, não. A minha eu já entreguei a Jesus. O meu problema maior já resolvi. Tenho problemas, tenho lutas. Deus vai me ajudar a vencer todas as lutas que eu enfrentar. Mas o meu maior problema não tem mais. Meu maior problema eu resolvi sendo humilde e falando para Ele: eu errei bastante, me ajude, tenha misericórdia de mim. Porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, Ele me perdoou. E tem chance para você. Sabe esse dia de Pentecoste?
Pedro estava lá, o Pedro que negou Jesus, estava lá. Porque o problema não é o erro que você cometeu, é o que você faz depois do erro. Não é o erro, o pecado, já cometeu, não tem como voltar atrás. Mas o que você está fazendo depois do erro? Está se consertando? Está pedindo misericórdia? Está querendo resolver seu problema com Deus? Ou está querendo continuar na vida errada? Eu não sei. Eu não sei. Você que sabe. Eu sei de uma coisa. No próximo domingo, nós não vamos lembrar do Pentecoste, nós vamos viver o Pentecoste. Essa semana não é para o mundo te achar. Essa semana é para Deus te achar, orando mais, buscando mais, vindo mais na igreja, se preparando, porque é para receber o Espírito Santo. E quem já tem ser avivado, eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu estava conversando com minha esposa há pouco. Eu quero essa semana viver de forma mais intensa esse jejum. Eu não quero que o mundo me ache em nada. Eu quero que Deus me ache me entregando mais. Eu quero que Deus ache mais espaço em mim. Eu quero que Deus fale mais comigo. Eu quero estar mais concentrado. As pessoas se concentram para um jogo, as pessoas se concentram para fazer uma prova do OAB, do Enem, as pessoas se concentram para casar, porque eu não vou me concentrar para algo que vai me ajudar tanto espiritualmente. Olha para mim agora, por favor. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu sei que a vontade de Deus é que você seja salvo. Eu sei disso. Que a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito dele. Eu não sei se essa é a sua vontade. Eu não sei. A vontade de Deus é que você que já tem o Espírito Santo tenha experiências novas com ele hoje. Experiências novas com ele amanhã. Você comeu ontem? Comeu? E anteontem? Comeu também? Tu comeu hoje? É? Ah, não vai precisar comer amanhã não? Ah, se não comer morre, né? Ficar fraca até morrer, né? A vida espiritual é assim. Sempre cabe mais. Mais experiências. Sempre cabe mais. Mas talvez você está nesse caminho que nós queremos ouvir, a palavra que nós queremos ouvir, que precisamos ouvir, a tua. Tenha misericórdia e nos faça entendê-la perfeitamente, claramente, que não fique nenhuma dúvida, mas que esse povo possa, com essa palavra, receber força, direção, que essa palavra possa abençoar todos nós. Eu creio no poder da tua palavra, meu Pai. A tua palavra é tudo. Então eu peço, fala agora, usa a minha boca, e que todos entendam para a glória do teu nome. E se você crer, diga amém. Diz assim: e Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos
todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não mandou Davi lutar contra Golias. Deus não mandou. Ele viu naquela situação uma oportunidade e ele agarrou. Todos tiveram a mesma oportunidade que ele, mas o medo do exército de Israel fez com que eles ficassem parados. A coragem de Davi fez ele agarrar aquela oportunidade para mudar de vida. A história de Davi, até as crianças sabem. O resultado final, todo mundo sabe, que o gigante ali era Davi. Todo mundo sabe que o Golias caiu, o gigante caiu, e ele prevaleceu, porque a oportunidade que apareceu, ele agarrou. Será que o seu problema não é esse? O seu medo de agarrar oportunidades está impedindo você de fazer a diferença? Tem gente que aproveita as oportunidades, tem gente que cria oportunidades, mas também tem gente que desperdiça as oportunidades. A Bíblia tem N exemplos de pessoas que desperdiçaram e de pessoas que agarraram, e nos dias atuais também. O exército, quando viu o gigante, tremeu, se intimidou, baixou a cabeça. Davi foi para cima. Deus não chegou para ele e falou: Davi, você vai ter que enfrentar esse gigante. Não, partiu dele. Ele só ouviu: ó, quem vencer esse gigante, o rei vai dar riquezas, vai casar com a filha do rei, e a casa não vai mais pagar imposto a Israel. Davi disse: o quê? Repete aí. Em outras palavras, vocês não estão entendendo a oportunidade que vocês estão tendo, não é? Vocês não vão agarrar, eu vou agarrar. Agarre as oportunidades que Deus está te dando. Não tenha medo de agarrar oportunidades que Deus está fazendo surgir para você. Oportunidades se aproveitam. Quando você está na fé, você consegue agarrar oportunidades desafiadoras. Era uma situação que desafiava a coragem deles, e muitos não quiseram. Nós temos que estar prontos para agarrarmos as oportunidades que surgem. Tem umas que são arriscadas, tem umas que são desafiadoras, mas se Deus é com você, você vence. Primeira coisa, não desperdice oportunidades que Deus está te dando. Não é Deus que vai ficar, ó, vai lá, enfrenta isso, faça isso. Não, não. Surgiu oportunidade, é você que parte para cima e faz a diferença. Agora, olha que interessante. Aqui no versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Olha só, versículo 30, lê alto aí. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Olha para mim, por favor. Quando Davi quis agarrar aquela oportunidade, o irmão mais velho dele manifestou. O irmão mais velho dele chegou para ele e falou: eu conheço sua presunção. Você tinha que estar atrás das ovelhas lá no deserto. Você não tinha que estar aqui. Você está pensando que você é o quê? E começou a jogar ele para baixo. Sabe o que é que Davi fez? Se desviou. Olha o que Davi fez. Davi disse assim: é meu irmão, mas é hora de me afastar. É da minha família, mas não está me fazendo bem. É sangue do meu sangue, mas fica aqui que eu vou para lá, porque nessa situação você está me atrapalhando. Quando você lê, eu vou colocar aqui agora Marcos 8, nos deixa uma lição, 26, 8, 26, nos deixa uma lição. Eu vou voltar para aí, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu vou continuar aí em 1 Samuel, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui muito forte, muito forte. Marcos 8, 22. Coloca aí no telão para mim, por favor. 8, 22, deixa eu abrir aqui, aí está no 26, né? Deixa eu abrir aqui esse versículo, porque deixa uma lição muito forte. Diz assim, 8, 22, está aí? Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o quê? Um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora de onde? Da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para onde? Para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos como. Agora olha o conselho do Senhor Jesus para ele, olha agora. E mandou para onde? Para a sua casa, dizendo: não entres aonde? Na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Olha para mim, por favor. Ele era cego, ele estava nessa aldeia, e o Senhor Jesus pegou ele pela mão, tirou da aldeia, fez a primeira oração. Ele enxergou homens como árvores andando. Jesus fez outra oração, e ele passou a ver claramente. Jesus resolveu o problema dele. E Jesus disse para ele o seguinte: agora vá para casa, não vá para a aldeia. De repente ele estava com vontade de voltar para aquele ambiente que não era para ele voltar. Jesus sabia que aquele ambiente não tinha feito bem para ele,
E Jesus estava dando uma dica para ele: você já resolveu o seu problema? Não volte para a aldeia, não fale com essas pessoas, não conviva mais com elas. Agora eu quero que você viva uma vida nova. Aprenda uma coisa: as pessoas sentimentais, as pessoas que são coração, elas têm dificuldades para obedecer a Deus, para tomar decisões radicais na vida, para se afastar de quem ela deve se afastar, para parar de ir em lugares que ela deve parar. Quem é sentimental tem dificuldade. Uma mulher nos procurou com o marido falido, quebrado, e ela veio buscar ajuda, dizendo assim: olha, sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele ajudou um familiar que roubou ele, que deu um prejuízo gigantesco nele. E eu falava para ele: mande embora. Ele: não, mas é minha família, o pai dele me ajudou muito, eu não posso fazer isso com ele. Mas está te prejudicando, é ele que está roubando, é por causa dele que a empresa está assim. Não, você não entende isso. E afundou. E ela disse: agora ele está com os clientes dele, montou um negócio no mesmo ramo, e ele está quebrado, ele não ajuda ele. E você sabe qual foi o meu conselho para ele? Você tem que aprender a usar a sua cabeça. Você tem que aprender a parar de ser sentimental. Porque você pensou, porque o pai dele já te ajudou um dia, você tem obrigação de ficar ajudando ele a vida inteira, quando na verdade ele não quer ajuda, ele quer te roubar. Você ajudar quem quer ajuda é uma coisa, você ajudar quem quer te prejudicar é outra coisa. Se você está vendo que a pessoa está te fazendo mal, e por que você não corta? Tem gente que já era para ter saído de parcerias, de sociedades. Tem gente que já era para ter tomado decisões na vida dela, mas ela não toma, porque o coração dela está acima da cabeça. E todos nós corremos esse risco, porque Samuel era um homem de Deus, e ele ficou com dó de Saul. Eu vou pregar um dia para vocês sobre Saul. Eu prego muito o que você deve fazer, mas às vezes a gente esquece de pregar o que você não deve fazer. E Saul foi um exemplo do que nós não devemos seguir. E o profeta ficou com pena, e Deus disse: até quando, Samuel, você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Até quando? Tem gente que Deus está perguntando: até quando você vai se prejudicar por causa de fulano? Até quando você vai ficar ouvindo quem você não deve ouvir, fazendo o que você não deve fazer? Tem gente que Deus já falou com ela: para de jogar. E a pessoa voltou a jogar, a pessoa já perdeu rios de dinheiro, e agora voltou a se viciar nesse maldito jogo. Tem gente que Deus já falou: para de pegar dinheiro na mão de agiota, para de pegar empréstimo. A pessoa voltou a pegar. Tem gente que Deus já falou: esse ambiente não é para você. Você está fazendo o que aí? Você fica andando com fulano por quê? Você fica ouvindo essa pessoa que só te põe para baixo, só joga água fria na sua fé, só calma na sua fé. Por que você fica ouvindo? Jesus tirou ele daquele ambiente e disse: não volte mais. Você é livre, você faz o que você quiser, mas estou te dando um conselho. Por isso você tem que ter o Espírito Santo, para você ter discernimento, para você saber aonde ir, aonde não ir também, com quem se envolver e com quem não se envolver, para que você não se prejudique na vida. Não era para aquele homem estar quebrado, um homem que trabalhou a vida inteira, um homem lutador, um homem guerreiro, mas um homem que não sabia dizer não, um homem que não sabia desagradar, um homem que deixava explorarem ele, que exploraram, roubaram tudo, e quando ele ficou na pior, fizeram assim, ó, tchau. E hoje o rapaz nem atende o telefone dele, bloqueou ele.
E eu vou falar uma coisa para você: no mundo está cheio de gente assim, ó, aproveitadora, que amam pessoas que não pensam, que não usam a cabeça, que não vencem aqui, ó, mas agem aqui, ó, porque elas se aproveitam e tiram tudo dessas pessoas. Dá raiva ou não dá raiva? Dá raiva, porque agora está sofrendo a mulher, está sofrendo o marido, está sofrendo os filhos, porque ele não soube, no momento certo, afastar certas pessoas da vida dele. Cuidado você, que Deus já falou, Deus já mostrou, você já viu, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Deus já revelou para você, já mostrou para você quem é quem. E você de repente, porque está numa situação melhorzinha de novo, você está voltando a confiar em pessoas que não merecem a sua confiança. Cuidado, tá? Cuidado com essas pessoas que sempre mostraram o lado contrário, mas como você de repente tem alguma coisa para oferecer para ela agora, ela parece que está do seu lado. Tenha cuidado, tá? Porque quando Jesus disse esse ambiente não é para você, Jesus sabia o que estava falando. Se você voltar para lá, você pode ficar pior do que você estava. Eu não quero mais você lá, eu quero você vivendo o que eu tenho para você. Agora esse ambiente não é para você. Tem coisas que mesmo com vontade você não deve fazer. Tem coisas que mesmo sem vontade você tem que fazer, porque é Deus que está mandando, e é para o seu bem, não é para o seu mal. Amém? Eu não estou dizendo que todos os irmãos são problemáticos, porque tem irmãos que são maravilhosos. Eu não estou dizendo que todos os familiares são problemáticos, porque tem gente que tem uma família, sabe, de Deus, uma família que um torce pelo outro, que um ajuda o outro. Eu não estou dizendo isso, mas tem gente que tem problemas sérios em ambientes e com pessoas que ela só se prejudicou, e a melhor coisa que ela faz, ó, é desviar. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Coração limpo, mas você lá e eu do lado de cá, usando a inteligência, porque só te deu prejuízo, só te atrapalhou. Amém? Ame, considere, mas negócios à parte. Deu para entender? O irmão de Davi começou a invocar com Davi, começou a brigar com Davi. Davi, opa, qual motivo? De motivo nenhum. Fica aí, ó. Essa oportunidade eu não perco não. Se afastou dele. Quando ele viu, ele já estava lutando lá e venceu. Ainda tem aqueles que não levam fé, e quando você vence, ainda diz assim, ó, sempre levei fé em você, sempre acreditei em você. E a pessoa boba falar, sabia que você acreditou em mim? Agora vamos aprender a última coisa. Vamos aprender a última coisa. Aprenda o que é uma pessoa determinada. Vamos voltar aqui para 1 Samuel 17. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Samuel 17, agora eu parei no versículo 32, não é isso? Diz assim, o 30 ele desviou do irmão, né? 17, versículo 30, aí eu li o 30, o 31, versículo 31 agora. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a quem? A Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, o quê? Irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, com ele, pois tu ainda és o quê? Moço. E ele homem de quê? De guerra desde a sua mocidade. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa, as pessoas de fé, elas são determinadas. Se você falar para elas, não vai, não dá, você não consegue, isso é vitamina para elas.
As pessoas determinadas, elas não param com palavras negativas. Quando elas se deparam com pessoas que não creem, elas ignoram o que as pessoas falam e elas continuam na fé delas. Davi disse: não desfaleça o coração não, rei. Eu vou lutar contra ele, eu vou pelejar contra ele. Mas você não pode, você é uma criança. Ele é herói de guerra e eu lá quero saber disso. Tem gente que não quer saber de nada, meu amigo. Ela está partindo para cima. Ela não quer saber quanto ela deve, ela não quer saber, ela não fica com cálculo: só vou terminar de pagar em 2030. Não, Deus vai me ajudar. Ela está partindo para cima, porque ela crê que Deus vai abençoar. Se ela parar para ficar, calculando, ela não dorme, ela perde a paz. Tem gente que está indo na fé, contra dívidas gigantes, problemas gigantes, porque ela sabe que daqui a pouco ela vence. Agora, olha que coisa interessante. Vamos pular para o versículo 37. Olha só. Tentou desanimar, disse que não podia, falou que ele era moço, ele era novo. Agora vamos para o 37. E disse mais Davi: a minha sabedoria me livrou, a minha capacidade, a minha inteligência me livrou. O que é que ele disse? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: que ele disse? Vai e o Senhor seja contigo. Olha para mim, por favor. Aprenda a trazer para a sua memória o que Deus já fez, as coisas boas. Sabe o que é que ele disse? O Senhor já me livrou de um leão lá atrás, de um urso lá atrás, e vai me livrar de novo. O Senhor. Tem gente aqui que está crendo que o Senhor vai fazer ela voltar a ter crédito na praça, vai fazer ela voltar a ser respeitada, vai fazer a marca dela voltar a ser forte, vai fazer ela voltar a ter dinheiro, a ter condições, a ter uma vida de qualidade. Ele não disse ele não disse a minha capacidade, a minha sabedoria. Quando a pessoa fala muito dela, é orgulho, é vaidade. Mas tem gente que tudo está colocando Deus. Deus abençoou lá atrás, vai abençoar de novo. Deus já me deu outros livramentos, vai me dar de novo. O Senhor, ela sempre reconhece o Senhor, ela sempre se coloca com humildade. Ele não disse ele disse o Senhor. Preste atenção, rei. O Senhor é comigo. O Senhor lá atrás, nas batalhas anteriores, me deu vitória. É Ele que vai me dar de novo. Eu não duvido não. E o rei falou: realmente, esse garoto aí não dá para segurar não. Vai, meu filho, vai na sua força. Porque as pessoas determinadas, ninguém segura elas. As pessoas determinadas, não adianta você falar besteira com elas, que elas te repreendem. Elas ignoram o que você fala. Elas vencem problemas que os outros não vencem. Ela derruba gigantes que todo mundo corre, que todo mundo foge. Ela enfrenta desafios que muita gente treme. Quando Davi mostrou a fé dele, a determinação dele e do que ele se alimentava, ele não se alimentava das coisas negativas, das coisas que não tinham dado certo na vida dele. Não, ele trazia à memória as coisas boas. Eu já tive lutas lá atrás e Deus me abençoou. Porque a vida é uma guerra. De repente surgiu a pandemia, de repente surgem desafios, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar na fé. Quando você é uma pessoa determinada, surge o que você está esperando, o que você não está esperando, não importa, você vai em frente, porque você crê que o Senhor vai te ajudar. É luta, a vida é uma guerra. Estava ali um gigante que precisava cair. O que é que está diante de você que precisa cair? O que é que está diante de você que está te desafiando? Eu não sei, mas seja uma pessoa determinada. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Obedeça a Deus, se afastando de lugares, de pessoas que Ele já mandou você se afastar e já mostrou que não vai te ajudar. Mas seja determinado, porque se você for determinado, ninguém vai parar você não. Ninguém vai intimidar você não. Nenhuma situação vai te deter não.
Ele foi para cima mesmo. Ele falou: eu vou. Foi ou não foi? Foi. Venceu ou não venceu? Venceu. Fique em pé e diga: eu vou vencer também. Fala com fé: eu vou vencer também. Dá um minutinho agora para acordar as pessoas que estavam dormindo aí. Acordou já? Olha para mim, por favor. Eu quero chamar 3 grupos de pessoas aqui. 3 grupos de pessoas aqui. Eu quero chamar você que perdeu uma oportunidade ou algumas oportunidades na vida por culpa sua, pelo seu medo. Você fica ouvindo um, ouvindo o outro, e as pessoas te põem medo, e você não faz o que Deus quer que você faça. Então vai vir aqui na frente, você que está perdendo, ou que perdeu a oportunidade. Espero que a próxima que Deus te der, você agarre. Eu quero que venha aqui na frente, você que Deus já te mostrou pessoas que era para você se afastar delas, e você até hoje não fez isso. Você que é muito coraçãozinho ou coraçãozão, você quer ficar bem com todo mundo, você não quer dizer não para ninguém, e as pessoas só vivem te dando te apunhalando pelas costas. Só punhalada você recebe, porque seu coraçãozinho é demais. Seu coraçãozinho não sabe dizer não até hoje. Olha a idade que tu tem, né? Olha a idade que tu tem, e até hoje, depois de ter se prejudicado tanto, tu não aprendeu a dizer não. É guerra, não sei quando é que tu vai aprender não. Eu não sei o que precisa mais acontecer na vida.